Quem nunca escutou a história de que um cara contratou uma mão de obra e no meio da obra o cara sumiu? Para você que quer começar a construir, mas tem aquele medo muito comum para quem vai fazer a sua primeira casa, eu vou dar algumas dicas aqui para diminuir esse receio e esse medo do desconhecido. Realmente construir a sua própria casa assusta porque são muitas pessoas envolvidas, um período longo de tempo, muita gente querendo passar a perna em você, muita gente cometendo erro, e isso acaba afastando as pessoas de realizar o sonho da casa própria ou de repente trabalhar com isso. Então aqui vai algumas dicas que eu uso no meu dia a dia e que pode ser que sirva para você também. Primeira coisa, antes de ter aquele seu terreno dos sonhos, vá conversar com o arquiteto. Entenda até onde o seu dinheiro pode estar indo. Eu vejo muita obra parar por falta de dinheiro e às vezes não é falta de planejamento, não. É que o cara não entendeu o quanto que ele ia gastar. A obra sempre é muito caro, os itens. A gente acha que a gente que não, as pessoas que não estão no meio acha que as coisas são muito mais baratas, mas serviço abaixo de 10 mil quase não existe. Então, conversa com o arquiteto, ele vai ter uma projeção do quanto você pode gastar de terreno em cima daquele valor que você tem. Ele provavelmente vai te passar um custo de obra também, e isso vai facilitar na hora de escolher o seu terreno. Arquiteto escolhido, procura um corretor. Aí sim, pô, tenho 200 mil para comprar um terreno. Agora você vai no corretor e vai caçar esse terreno. Terreno escolhido, volte para o arquiteto. O projeto é um dos momentos mais importantes dessa sua saga de construção. Por quê? Ele que vai ditar o quanto você vai gastar, se você vai economizar, se vai ser um projeto chique, elegante. Um projeto bem desenhado traz economia. Um exemplo bobo: se o arquiteto já desenha a sua casa pensando no tamanho do porcelanato que você vai usar, na hora de executar vai ter muito menos quebra, muito menos recorte. E isso vai facilitar e vai trazer economia. Um ponto interessante: antes de comprar o terreno, se você for comprar um terreno para revender, não compra na emoção, tá bom? Porque se você comprar na emoção, você vai pagar caro. Terreno para construir, você compra na oportunidade. Aquele cara que tá meio amarrado, aquele cara que precisa se livrar do terreno logo para fazer dinheiro, para pagar dívida. É desse tipo de terreno que você tem que ir atrás. Por quê? O terreno em si, dependendo da cidade onde você tá, é o ativo mais caro que você tem. Porque ele, às vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, é quase metade do valor da obra. Então, se você não economizar ali, não adianta você ficar pedindo orçamento de cada coisa, do prego, pagando mais barato, porque você já pagou mais caro no terreno. Se você for morar, aí sim entra mais a questão da paixão. Aí a gente compreende, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai morar no lugar que você sempre quis. Contratação de mão de obra. Esse é um ponto sempre muito polêmico. Por quê? Quem nunca escutou a história de que um cara contratou uma mão de obra e no meio da obra o cara sumiu? É muito comum. E tem alguns motivos para isso. Quando você contrata uma mão de obra, você nunca paga antecipado ou você paga mais do que foi executado. Porque na cabeça do cara, ele já recebeu, então ele pode sair. Ou o que acontece mais, quando você paga antecipado, esse dinheiro não é do empreiteiro. Esse dinheiro é para ele usar para contratar a mão de obra. Só que quando você paga antecipado, geralmente ele gasta todo esse valor. E aí, na hora de contratar
um ajudante, um outro pedreiro para ajudar ele não tem esse dinheiro. Ele se vê apertado e aí ele vaza. Acontece demais, tá? Acontece demais. Outra coisa, pagar proporcional ao que for executando. Geralmente, os primeiros 6 meses, de uma casa de 300 metros quadrados, que demore 12 meses para ficar pronto. Nos primeiros 6 meses, o custo é um pouco mais de 1/3 da casa total. E os últimos 6 meses é os outros 2/3. Então, no começo, você paga menos mesmo para mão de obra, porque é um serviço mais simples, é levantar tijolo, fazer coluna, pilar, laje. Não precisa ser tão refinado nesse momento. Já no final, é acabamento, porcelanato, elétrica, hidráulica, precisa de um serviço mais especializado, então é mais caro. Se você paga, a parcela igual o trabalho inteiro, vai ocorrer a mesma coisa. O pedreiro vai ter gasto todo o dinheiro que você pagou a mais e na hora de precisar contratar uma mão de obra mais especializada, ele não vai ter o dinheiro. Então, pagamento proporcional é crucial para você manter a sua mão de obra trabalhando. Isso vai evitar também do cara ficar pedindo aditivo toda hora. Ah, mas isso não foi combinado, foi combinado. Enfim, isso já puxa outro ponto. Faça um contrato. E o ChatGPT faz para você, mas faça um contrato que contenha tudo que o empreiteiro vai fazer para você. Inclusive o que ele não vai fazer para você. Por quê? Geralmente gesso, pintura, às vezes elétrica fica de fora. Então às vezes você contrata achando que ali já tá o preço de tudo, mas não tá. Então deixe combinado, anotado, se não for contrato, pelo menos numa conversa do WhatsApp, tudo que vai estar na sua obra e tudo que não vai estar. Vai estar parede, muro, porcelanato, hidráulica, elétrica. O que não vai estar? Gesso, marcenaria, pintura, bababá. Isso garante que não vai haver discussões no meio do processo. E por último, para fechar esse vídeo, é de extrema importância que todo acordo que você faça com a sua mão de obra tenha ele anotado. Vamos adicionar uma área aqui que eu quero um pouco diferente do projeto, beleza, vamos adicionar. Quanto que é? Tal, beleza. Anota, tá? Anota, porque eu vejo dar muita confusão nesse ponto, porque o acordo só de palavra com um cara honrado funciona, mas com um cara esquecido, com um cara mau caráter, só funciona se tiver registrado. Porque na hora de que mexe no bolso, meu irmão, todo mundo pula fora. Bom, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo do YouTube com dicas de construção. Eu tenho meu Instagram também, Israel Ziller EI. Segue lá, já estamos com 80 mil pessoas. E esse conteúdo do YouTube é um início de uma nova jornada. E eu quero trazer muita informação para vocês poderem tocar a sua própria obra sem medo. Curte, compartilha. Valeu!